Programa Empreender com Marcelo Jafé. Oferecimento Via For, sua concessionária Ford no Espírito Santo. Olá pessoal, está começando o Empreender de hoje. Nosso grande convidado hoje, uma pessoa que está acostumada a aparecer aí na sua telinha de televisão, apresentando o nosso bate-papo das 6. Eu estou hoje com um grande amigo, João Eduardo Tinoco, mas hoje falando um pouquinho da história dele. João, obrigado, né? Falar de João, tirar o doutor, para a gente ter essa intimidade. Muito obrigado por estar aqui na cadeira do Empreender, né? Ótimo. Marcelo, para mim é uma honra estar aqui, então falar um pouco dos desafios que a gente tem, né? Eu acho que o empreendedorismo é uma sementezinha que está dentro de cada um, então uns arriscam mais, uns têm objetivos mais ousados, mas eu sempre me coloquei como empreendedor, sendo a saúde o meu foco. Então é um prazer imenso estar aqui na Rede 5 com você, Marcelo, para a gente poder falar um pouco aí dessa história. João, natural de? Sou natural de Itaperuna, estado do Rio de Janeiro, então eu venho de uma família, na grande maioria, médicos, né? Então, meu tio e meu pai começaram um projeto lá atrás, após meu tio assumir a administração da entidade filantrópica, o Hospital São José do Havaí. E na década de 70, eles pegaram um hospital com menos de 30 leitos, um hospital sem expressão nenhuma, numa cidade que não tinha referência nenhuma na parte de medicina e sempre pensaram grande, né? Sempre pensaram para frente, foram visitar grandes centros dos Estados Unidos, foram na Clínica Mayo, que é uma cidadezinha de 5 mil habitantes em Rochester, no meio do nada, e foi uma grande lição para eles, que quando eles chegaram lá, que é uma das clínicas mais importantes dos Estados Unidos, dos grupos mais poderosos hoje na medicina e de credibilidade, tanto de poder econômico na América do Norte, tinha uma frase, né? Não importa onde quer que você esteja, se você fizer alguma coisa de bom, as estradas se abrirão até você. Oh, isso daí já é uma frase para a gente guardado para o empreender, né? Isso. Não importa aonde quer que você esteja, se você fizer alguma coisa de bom, as estradas se abrirão até você. As estradas se abrirão. E aí, família médica, na mesma especialidade? Não, meu pai é cardiologista, mas nós sempre fomos muito democráticos lá em casa, entendeu? Meu pai sempre me deu uma opção de democracia. Quando eu tinha 5 anos de idade, ele chegou para mim, meu pai vem de uma origem muito humilde, né? E na época ele se esforçou, passou na Faculdade de Medicina em Vitória, fez muitos amigos aqui no Espírito Santo, como o Dr. Edilson, Dr. Jair Perini, Dr. Lofego, que formaram com ele na UFES, e acabou, ele até na época aventaram a possibilidade dele vir para Linhares, mas ele foi para Itaperuna, onde casou com a minha mãe e construiu carreira lá. E com 5 anos de idade, meu pai, ele conversando comigo, ele falou, meu filho, ele via que eu gostava, ele tinha uma propriedade rural, ele via que eu gostava muito de cavalo, de boi, ficar no meio rural. Ele falou uma frase marcante para mim, meu filho, sem de forma alguma desvalorizar uma profissão ou outra, mas na questão, o que você quer, né? Então, meu filho, se você quiser, se você for um médico, você pode ser um fazendeiro, mas se você for um fazendeiro, você não fizer a formação médica, você não vai poder ser um médico. Então, aquilo ali, ele me chamou a atenção para aquilo. Induziu, né? Induziu. Sabe as palavras, né? E depois da faculdade de medicina, no meu primeiro dia, quando eu fui para Itaperuna, nas minhas primeiras férias, ele já me levou para um laboratório de hemodinâmica. Itaperuna tinha montado o primeiro laboratório de hemodinâmica da região, até mesmo antes que Vitória, né, na década de 90.
E ele já me falou, meu filho, você vai fazer isso aqui, você vai fazer hemodinâmica. Eu nem sabia o que era ainda e tal, mas você vai fazer isso aqui. Mas eu não tenho, igual hoje a gente vê essa dificuldade dos filhos, das crianças trabalharem, né? No Brasil, eu acho que a gente peca muito de usar essa pecha que o filho não pode aprender a trabalhar, nem mesmo ajudar os pais, né? Então, eu não tenho trauma nenhum, eu só agradeço e, assim, graças a Deus, os caminhos que ele me mostrou, eu não me arrependo de nenhum que eu segui. Isso é muito importante, você estar falando algumas coisas, que a gente vai aqui contar a sua história, né? E eu ia te perguntar por que você fez medicina em Vitória, né? Que você acabou sendo aluno em Mescan. Sim. Né? Mas seu pai já veio fazer medicina aqui também, né? Que você já me falou aí, da época de Lofego e todo mundo aqui de Linhares. Isso. Ele faltou pouco para ele vir para Linhares, então, que ele estava numa turma de linharense. Sim. Eram os desbravadores, na grande maioria, os desbravadores da medicina aqui, né? Os desbravadores. Mas contou, assim, acabou voltando para a terra natal. Assim, a família do meu pai toda, o meu pai trouxe os irmãos, então eles, na época eles montaram a Firenze Pão Gostoso, então a família do meu pai se tornou capixaba e a família da minha mãe, que é essencialmente médico, nos 7 tios médicos, então a família é todo médico, então os sobrinhos, os netos, então virou uma comunidade médica, né? E então eu acabei que eu fui para os Estados Unidos fazer um intercâmbio, quando eu voltei eu fui para Niterói, que era onde o itaperunense acabava indo, né? Então, só que eu fiquei 6 meses lá e não me adaptei ao Rio, o estilo de vida, tudo, acabei voltando para Itaperuna. E no ano seguinte, novamente, a democracia do meu pai, né? Aí eu falei, não, pai, agora eu não vou para Niterói, eu vou para o Rio e vou estudar no Rio, fazer o cursinho lá, que eu vou fazer faculdade. Você vai para Vitória fazer o que eu fiz, eu estudei em Vitória, você vai morar com a sua avó e vai para Vitória. Essa democracia é boa, né? E foi. Aí eu passei na Mescan, e onde eu conheci meus grandes amigos, e uma coincidência, né? Meus grandes amigos, que são até hoje, eu fiz no Leonardo da Vinci, no segundo ano do Leonardo da Vinci, eu fiquei amigo do Leonardo Piana, o Renato Lopes, e o Vinícius Borges, que é meu cunhado hoje. Então acabou que os meus grandes amigos que eu fiz em Vitória, eles eram naturais de Linhares. Eu vou dizer para você que uma outra pergunta que a gente ia fazer, né? Para você, assim, por que vir parar em Linhares, né? Você teve muitas oportunidades, a família de Itaperuna, mas Linhares que te escolheu, né? Sim. Poderia falar assim? Veja bem, assim, como eu comecei o assunto, eu acho que o programa é legal da questão do empreendedorismo, eu sempre fui muito, como se diz, instigado a fazer algo novo. Então eu queria muito fazer algo parecido com o que meu pai e meu tio fizeram em Itaperuna. E assim, eu não me sinto confortável, não me sentia confortável de chegar em uma estrutura que já estava pronta. Então, quem é o chefe do serviço hoje na parte de cardiologia é meu sócio até hoje. Então, eu chegaria, se eu fosse decidir depois da minha formação em São Paulo e tal, eu estaria disputando um espaço com um colega que, então, hoje é um grande parceiro que eu tenho. E isso me incomodava. Então, ele é filho do Dr. João Batista, ele é sobrinho do Dr. Renan. E isso não foi covardia minha nem nada, só que eu achava que a gente poderia fazer o seu legado. Isso, e acabou que antes de terminar minha formação no Dante Pazanese em São Paulo, eu saí numa viagem para a Bahia aqui e fui vendo algumas cidades prospectando. Rondonópolis estava no Mato Grosso, foi uma das que eu prospectei. Nossa, longe também. Linhares, depois também Itabuna. E acabou que a gente, terminando a residência, um dos meus preceptores, eu falei, conheço uma pessoa eu estava no Canadá, 3 meses antes de formar, eu fui apresentar eu tinha 3 trabalhos que eu tinha passado num congresso internacional, eu fui para o Canadá, fiquei 1 mês lá, e aí
eu falei, cara, eu não quero continuar em São Paulo. Quando você está em São Paulo, você fica competitivo e acaba achando que aquilo é normal. Mas quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, eu não quero morar em São Paulo, não é meu estilo de vida morar em São Paulo. E acabou que esse tempo no Canadá me tirou da corrida dos ratos, né? Então Sim, ele Canadá me tirou daquela tranquilo. competição e eu falei, cara, eu não quero continuar em São Paulo. E até aventei a possibilidade de fazer um doutorado no Canadá ou na Holanda, mas eu falei, cara, eu vou começar a minha carreira como médico, eu gosto, eu prefiro a vida de médico a de pesquisador. E falei de Linhares com um preceptor, ele falou, eu conheço uma pessoa que no caso era o Wilter Maia, liguei para ele, nós nos encontramos por 5, 10 minutos no aeroporto de Vitória, vamos montar um serviço? Ele já tinha tentado montar um serviço, tinha conseguido uma verba federal que foi na mudança do Fernando Henrique para o Lula, aí cortaram o projeto, não foi para frente, e acabou que se concretizou, montamos a Unicor, e em 2004 nasceu esse sonho, e fizemos o primeiro procedimento cardíaco, de cateterismo cardíaco em Linhares, dia 16 de janeiro de 2005. 2005, nós estamos em 2020, já tem 15 anos a Unicor. 15 Não, 15 anos o primeiro procedimento. Foi o primeiro procedimento do norte. Isso, do norte do estado. Isso é muito interessante. Quero deixar aqui um abraço, porque meu amigo Wilter, né, o que você falou. Isso. O Wilter, corredor de kart junto comigo, então a gente tem longas datas também, né? Um grande abraço. Vamos falar um pouquinho mais da Unicor, mas nós vamos por um pequeno intervalo. É rapidinho, não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com o Empreender de hoje, com um grande convidado, né? Um amigo da casa que eu falo é aqui da TV Sim, João Tinoco, a gente contando um pouquinho da história dele. E, João, quando no primeiro intervalo nós falamos que aí nasceu a Unicor, né? Com o nosso amigo Wilter, e em 2005 nós fizemos nós não, né? Vocês fizeram o primeiro cateterismo, pode-se dizer, do norte do estado. Isso, do norte do estado. Só tinha a opção em Vitória naquela época. Só tinha opção em Vitória, Cachoeiro já tinha inaugurado o serviço e se a gente for comparar de cidade, só tinha depois em Salvador. Então a gente tinha uma grande área sem esse serviço e assim. Procedimentos cardíacos, todo mundo tinha e tem, às vezes, uma percepção, a minha vida está em risco, é uma situação e para você ter a confiança, então eu agradeço muito, assim, essa primeira confiança, que a gente, para você conseguir fazer o trabalho, você tem que ganhar confiança, né? Então, e que eu sempre digo, a nossa caminhada é uma maratona. Quem acha que vai fazer uma caminhada de 100 metros, esse aí vai ficar pelo caminho, porque se ele não tiver bons resultados, se não tiver uma concepção de serviço, de pensar na frente, pensar em melhor. No início tinham pessoas que chegavam, doutor, eu sei que o senhor veio de São Paulo e tal, tem a formação ótima, mas não, os equipamentos aqui não seriam. Então, o nosso legado, o nosso lema, o nosso slogan foi esse, é medicina de primeiro mundo fora dos grandes centros. Sim. Então a gente tinha essa missão de fazer, e acabou que nós fizemos uma revolução em termos de... Isso que eu ia falar agora. De tecnologia, né? Não, eu ia falar porque... Por que eu vou chamar a atenção nesse ponto? Você falou de uma turma antiga aí, né, do Lofego, que acabou tendo no hospital, como é que é o nome do... Do Edilson e do Jair Perini. Jair Perini, né, que se ajuda a levar. Tem o seu João, que mora ali pertinho de casa, que foi... Onde a prefeitura de Linhares nasceu ali com... Sim. Né, com João Gama e com Felício, né? Isso. Então, o Felício também é da época dele. Também é da época dele. Esses são os médicos antigos que eu vou dizer assim, fundaram os hospitais que nós temos hoje em Linhares, fundaram toda essa época. 15 anos de Unicor, vou chamar 15 anos de Unicor. Eu posso chamar que foi a segunda onda da medicina de Linhares, porque eu acho que depois da Unicor nós tivemos um avanço na nossa medicina no município de Linhares.
Eu acredito que sim. Só antes disso, eu gostaria de contar uma situação que aconteceu comigo. Eu voltei, nós fizemos em maio, né, o doutor Edilson e a Fátima. O doutor Edilson era o provedor do Hospital Rio Doce, foi eles e a Fátima Biancati que assinaram o contrato conosco, então acreditaram e deram a oportunidade da gente montar o serviço. Só que o médico no Brasil ele não tem experiência administrativa nenhuma, né? E eu vim para cá sem saber o que era. E acabou que eu estava em Itaperuna, então eu continuei exercendo a profissão lá enquanto as obras estavam em andamento aqui, a gente estava com esse processo todo, e me foi dito sobre um curso do Sebrae, o Empretec. Você fez o Empretec. Empretec, que seria uma coisa muito legal, então me indicaram, eu falei, poxa, que legal. E só que aquilo, para alguns, eu tenho um primo meu, é médico, a família é médica, o médico, você sabe que às vezes ele se coloca, muitos se colocam numa posição, que eu sou médico, doutor e tal, eu falei, não, eu tenho que aprender, eu tenho que viver. Isso é muito bom. E eu entrei nesse curso, eu e um primo meu, ele da área administrativa, nós fomos para Vitória, eu fiquei uma semana, então o Empretec, para quem não sabe, você tem que criar, você faz um curso de imersão, 24 horas praticamente, durante 5, 6 dias, e você tem que criar uma empresa e fazer essa empresa funcionar e gerar dinheiro. Então, e na verdade nós montamos 2 empresas, uma de bijuteria, que eu tinha uma tia que ela produzia bijuteria, e outra, faltando 3 dias para acabar o projeto, a gente fez uma empresa de vinho. Moral da história, eu me identifiquei com aquilo, entrei de corpo e alma, esqueci que eu era médico, eu incorporei o empreendedor ali, o empresário, aquilo para mim foi muito legal, que a gente montou a empresa de vinho, na época eu acho que eu vendi 46 mil reais em vinho, a empresa foi a ganhadora, então nós ganhamos o curso de empreendedores com mais de 30 pessoas fazendo o curso, então aquilo me deu uma confiança muito grande. E depois nós começamos o projeto aqui da empresa e a gente teve um fundamento para se construir uma empresa, né, que hoje é a Unicor. Quem sou eu para dizer, se eu quero ser um bom médico, eu tenho que ter um bom treinamento, bom cursos e todo esse aspecto. Se eu quero ser um empreendedor, eu também tenho que ter, né? Não é só vocação. Sim. Eu fui agraciado com um programa em homenagem ao meu aniversário. Então você aí, se quiser uma reprise, vá lá no YouTube, assista o programa, ficou muito bom. Agradeço muito a Rede Sim desse programa. Por que eu chamei essa atenção? Porque um amigo meu de faculdade da minha época de Ciências Contábeis, Administração de Empresas, perguntou: Marcelo, empreender é mais comportamental ou é técnico? Aí eu respondi para ele: com certeza técnico, porque eu não posso jogar fora todo o estudo, toda a importância da educação. Mas tem que ter o bichinho da vocação junto. E esse bichinho da vocação, ele está aí dentro. Por que eu falo isso? Porque a gente vê a mudança de Linhares nessas 2 etapas. E chamando a atenção para essas 2 etapas, o nosso tempo, infelizmente, você conhece a televisão, tenho que brigar com meu amigo diretor Giovanni, me dá mais tempo. Aí veio a Unicor, cresceu, quer dizer, o Grupo Unicor, eu vou chamar de Grupo Unicor, porque teve aqueles que entraram, teve os amigos médicos que entraram, né? Nós vamos aqui respeitar quem passou, quem ficou, quem foi, cada um fez parte de uma história e de um tempo. Mas hoje o Grupo Unicor tem Unicor, você já tem a Uniscan, Uniscan, Rio Doce Radiologia. Tem o quê? A Rio Doce Radiologia. Rio Doce Radiologia. Tanto a Unicor quanto a Rio Doce Radiologia são empresas dentro do Hospital Rio Doce, são parceiras do Hospital Rio Doce, então são onde a gente presta o serviço, além do serviço privado, a gente presta o serviço do SUS também, em parceria junto com o Hospital Rio Doce, e a Uniscan é uma clínica diagnóstica que a gente teve um desafio, então aí volta o empreendedorismo, então as necessidades da cidade foram surgindo de se crescer, aquilo foram abrindo portas, várias especialidades chegaram depois da gente e as pessoas acreditando. E você vê, eu acho que é importante a questão do empreendedorismo porque você tem que ter sucesso empresarial para você conseguir ir expandindo e crescendo.
Então hoje a gente tem uma referência internacional hoje em Linhares. Hoje nós somos o maior centro de angioplastia complexa do Brasil. João, tenho duas perguntas para te fazer ainda. Nosso tempinho, você tem 3 minutinhos aí para ir respondendo. Primeira, nós temos que lembrar, João acabou caindo em Linhares, ficou em Linhares, fez família, 2 filhos, né? Casado com Luciana, filha de Mário Burlini também, amigo nosso, conhecido aqui na cidade. Um grande abraço para o Mário, né? Para a Luciana, não é isso? Isso. Né? Uma dica para o empreendedor: case com a mulher da terra, que é muito mais difícil você trazer uma esposa de fora, entendeu? Isso sempre foi uma... Geralmente o homem acompanha a mulher, né? Você vê o seu pai, né? Fez cá, formou, voltou para Itaperuna por causa da mulher. Casou com a Itaperunense. Então, né, não sei se isso, quer dizer, você veio cá roubar uma das nossas aqui da terra, né? Pegou a mais bonita de Linhares e levou, não foi assim? Sou muito feliz com a escolha que eu fiz. Né? Parabéns, que sucesso, isso é muito bom. É uma pessoa de família, é uma pessoa filha do Mário lá que a gente falou, então a gente tem que lembrar, né, dos filhos, né? São 2 filhos que você tem. Linharenses. E a Unicor cresceu, como você falou, tem outros braços e está nascendo o hospital. Eu não posso deixar de falar. Quando é que fica pronto mais um hospital para Linhares, para a gente ter? Qual vai ser a especialidade, ou não vai ser especialista? Vai ser generalista? Como é que vai ser esse hospital? Você tem uns minutinhos para falar dele. Eu acho que o hospital ele veio para ser uma complementação para Linhares. Como a gente conversou nos bastidores aqui antes, eu acho que Linhares é uma cidade, depois da Grande Vitória, a cidade mais importante, sem querer desmerecer as outras. Eu acho que tem um potencial como cidade. Eu me apaixonei por isso aqui. A gente vê o que a cidade produz, o povo trabalhador, uma cidade que é cada dia crescendo. Então, a gente tem uma estrutura muito legal crescendo em Linhares. E acabou que há 3 anos atrás, entre um grupo de profissionais, de 3 médicos, nasceu um sonho e nasceu o LMC, o Linhares Medical Center. Ele nasceu para ser um hospital de 100 leitos, ele não é um hospital para competir com nada que tem hoje aqui, é um hospital complementar. Ele vai ser um hospital generalista, com a parte de oncologia muito bem estruturada, de cardiologia, de cirurgia. Então é um hospital totalmente tecnológico. Eu não tenho... eu te digo que é o hospital mais moderno do Espírito Santo, que vai nascer em Linhares. Vai nascer em Linhares, isso tanto é bom. De infraestrutura como de arquitetura. E é uma situação que a gente, com o aeroporto, como eu disse, eu viajo muito hoje para fazer procedimentos fora daqui. Então eu sou acionado para o Brasil inteiro hoje para fazer procedimentos. E eu quero que os pacientes venham para Linhares, principalmente agora com um novo aeroporto, com a infraestrutura aérea que a gente vai ter. Eu acho que Linhares vai criar um polo. O Hospital Rio Doce continua com as parcerias com o Unicor. O Unicor fica onde que ele está, dentro do Hospital Rio Doce, cada vez mais investindo. Você vê, o empreendedorismo é isso. Então a gente fez uma estrutura tão forte, o maior... o hospital mais equipado hoje em cardiologia, a sala de hemodinâmica, uma das mais equipadas do Brasil hoje, está dentro do Hospital Rio Doce. Então a gente tem cursos anuais com palestrantes internacionais que vêm todo ano fazer. O ano passado, esse ano não tivemos devido ao Covid, uma semana antes foi cancelado devido ao caso do Covid. Mas assim, a gente reúne mais de 50 médicos do Brasil inteiro para vir treinar aqui em Linhares. Olha, isso é muito importante. Porque a gente pensou no investimento dessa tecnologia e criar coisas diferentes, entendeu? Então, aquilo que eu decidi não fazer lá em Toronto, lá antes de virar empresário e médico em Linhares, acabou depois acontecendo, nascendo, e a gente hoje é referência no Brasil e na América Latina em procedimentos complexos. E quando é que Linhares inaugura e ganha esse presente? Então, o hospital era nos 3 barras, todo mundo pode ver ao lado do hospital do supermercado Oriundi. É um hospital que nasce com 100 leitos, indo a 200 leitos. Então, dia 9 de abril, eu espero que a gente faça a inauguração e comece uma nova história aqui. Convide o Empreender para a gente mostrar esse empreendimento. Isso aí. Né? Gente, é pena, né, que o nosso tempinho ele vai se encerrando, mas é bom que ele fica com um gostinho de quero mais. João, muito obrigado pela sua presença, né?
Obrigado por contar um pouquinho da sua história, que o linharense conheça e se aproxime mais e valorize tudo isso que vem pra gente. Você realmente fez a diferença aqui na nossa cidade, né? Seja bem-vindo, muito mais do que o empreender, você já é bem-vindo, já tem raízes e família, mas seja acolhido por nós. Ótimo, a gente não escolhe onde que nós vamos, onde que a gente nasce, né? Mas eu acabei escolhendo Linhares como a minha cidade. Esse ano eu fui contemplado com o título de cidadão linharense e eu tenho Linhares no meu coração. Como eu disse, meus grandes amigos estão aqui, a minha vida é feita aqui. É claro que eu gostaria que minha irmã, meus pais pudessem estar aqui conosco, mas cada um tem a sua história. E Linhares faz parte da minha história e eu espero fazer parte da história de Linhares. É isso aí, muito obrigado. Você de casa, né? Vai subir as nossas letrinhas, que nós já estamos invadindo o tempo, né? Fique com a TV Sim, o seu canal todo regional aqui em todo o Espírito Santo. Um abraço e até o próximo. Programa Empreender com Marcelo Jafé. Oferecimento Via For, sua concessionária Ford no Espírito Santo.